Sinceramente, obrigado pelo superchat, eu não sei te dizer. Qual será a resposta do Putin? Eu, antes de entrar nessa live, eu estava compilando vários vídeos que estão chegando de ataques a Kharkiv. São ataques grandes, mas não são ataques, pelo menos até aqui, muito diferentes do que nós estávamos vendo no dia a dia. Eu tive uma informação hoje à tarde também, daquelas regiões ali no entorno de Belgorod, nas regiões do entorno da fronteira russo-ucraniana, do lado russo, de uma notícia de fechamento do espaço aéreo que poderia antecipar uma grande operação da aviação de guerra russa em direção a Kharkiv e as regiões ali fronteiriças, regiões contíguas com a Ucrânia. Talvez até lançamento de mísseis terra a terra que inviabilizem o trânsito de aviões comerciais naquela região. Então teve uma notícia, uma nota, que é expressa normalmente, tanto no caso do transporte aéreo como do transporte marítimo, uma nota antecipando o fechamento de algumas partes do espaço aéreo da fronteira russo-ucraniana, e essa nota do governo da Rússia, e essa nota versando sobre regiões da Federação Russa. Mostra que, hipoteticamente, a gente pode estar entrando num momento, em horas que antecedam uma grande ação da aviação de guerra russa em direção à Ucrânia. Agora, muito mais sintomático do que isso, eu quero crer que nesse momento seja o fato de que a Crimeia está sendo alvejada de maneira reiterada. A Crimeia que é certamente uma linha vermelha em relação aí às atitudes e à própria utilização da doutrina militar russa no que diz respeito à questão da defesa da sua soberania. Então a Crimeia está sendo atacada. Nós estamos vendo isso. Ontem, o próprio assassinato da filha do Alexander Dugin no Oblast de Moscou, em um atentado que provavelmente, segundo as informações que chegam até aqui, visaria o próprio Alexander Dugin, tá? Gera a expectativa, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor em relação a quem teriam sido os perpetradores, né? Nós não podemos antecipar quem seriam os perpetradores, mas nos dá a sensação de que a coisa realmente, em direção ao acirramento, seja, Marcos Andrade, inevitável. Eu não sei se é a terceira guerra mundial, como você coloca, mas o acirramento é inevitável. Me preocupa muito ver o Zelensky na televisão dizendo que de 22 a 26 vai acontecer algo que não aconteceu até aqui. Me preocupa muito nas escolas da Ucrânia, do Oblast de Kiev, as crianças receberem orientações no sentido de atitudes a serem tomadas em caso de ataques químicos ou nucleares, ou pelo menos de vazamentos radioativos, equiparando um vazamento de Zaporizhzhia a um ataque nuclear. Em relação às Zaporizhzhia, se diz muita coisa. Se diz que os russos poderiam tentar desconectar Zaporizhzhia do sistema de suprimento da Ucrânia. Os russos negam, dizem que isso poderia gerar algum tipo de problema, os ucranianos têm essa versão. Anteriormente, eles diziam muitas vezes que eram os próprios russos que alvejavam Zaporizhzhia, o que hoje fica muito difícil de acreditar, uma vez que eles mesmos assumem que tomam ações de ataque porque dizem que em Zaporizhzhia estão estacionados muitos elementos das forças russas. E ontem, por exemplo, muitos militares ucranianos disseram na televisão ucraniana, está disponível para quem quiser ver, só ter um pouco de curiosidade ou pesquisar no nosso próprio Telegram, vocês vão encontrar muito material, que os ataques que os ucranianos fazem contra Zaporizhzhia decorrem do fato dos russos lançarem artilharia a partir de Zaporizhzhia contra áreas ainda dominadas pelos ucranianos. Isso para não dizer dos sucessivos ataques que acontecem utilizando sistemas dos Estados Unidos e importados ou recebidos do Ocidente em direção a áreas dominadas pelos russos no Oblast de Kherson. Tá? Isso já vem acontecendo, inclusive vinha acontecendo antes dos ataques à Ucrânia, da Crimeia, da Ucrânia à Crimeia. Tá? Então, gente, tudo leva a crer, eu acho, inclusive vejo de uma forma muito clara essa questão aí que aconteceu ontem em Moscou, né, no Oblast de Moscou, a 20 quilômetros do centro de Moscou, né, a morte da Daria Dugina, que em uma ação, Daria Dugina que não tinha 30 anos de idade, né, nascida em 15 de dezembro de 1992, numa ação que tudo leva a crer visasse o próprio Alexander Dugin. Então, independente do fato da importância que se atribui ou não, a proximidade que se atribui ou não às decisões do próprio processo do presidente Putin em relação às teses ou à própria presença do Dugin como conselheiro do Putin, essa é uma situação que chamou a atenção do New York Times, da BBC, da Deutsche Welle, de toda a mídia que o Zero e Vezera está mais alinhada com as versões da OTAN.
né? Ou para você que nos acompanha da Europa, da NATO. Tá? Então, gente, agora a coisa ficou complicada. E eu acredito que vai ser muito difícil que nós não tenhamos uma surpresa negativa nessa semana. Tá? O problema de uma surpresa negativa de maior monta nessa semana é que isso é uma situação incontrolável, porque pode e deve gerar represálias, réplicas e tréplicas, cujos desdobramentos nós não conseguimos aqui predizer. Podemos estar aí realmente às vésperas de uma situação de descontrole total. Tá? Eu não quero ser sensacionalista, tenho muito cuidado, inclusive, em utilizar a interrogação, tenho muito cuidado até em relação à inflexão que a gente utiliza, porque a responsabilidade e a credibilidade não podem ser questionadas. Mas a situação é muito grave e é muito delicada. Quero agradecer. Boa tarde, renovados em Cristo. Muito obrigado pelo superchat. Atacar a Crimeia é atacar a Rússia, disse o Putin. E ele diz aqui, e agora, Putin, vai arregar? Vamos ver. Vamos ver como é que